Tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula sobre história do Brasil, no caso agora o primeiro reinado. Então eu fiz aqui algumas anotações para mim não se perder e para a gente ser bastante sucinto e não levar muito tempo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Nós vamos falar sobre o tema primeiro reinado. Então o contexto histórico é qual? Como nós estudamos na última aula, houve a independência do Brasil, né, naquele dia 7 de setembro, onde Dom Pedro I proclama a independência do Brasil e vai acontecer o primeiro reinado. E o primeiro reinado foi uma forma monárquica de governo, ou seja, no Brasil existia um imperador, no caso aqui, o imperador Dom Pedro I. Esse período vai durar de 1822 a 1831. E aí vai já haver um choque de ideais políticos, porque a aristocracia rural tinha propostas liberais, né, de se libertar de todo jugo português contra o absolutismo de Dom Pedro I. Dom Pedro I teve o apoio de um grupo português, que era um grupo de portugueses que vieram para o Brasil e que eram comerciantes. Eles vão apoiar para que Dom Pedro I se estabeleça e continue no governo brasileiro, ao passo que a aristocracia rural queria mais liberdades. E aí tudo começa, vocês vão ver depois no texto, sobre o reconhecimento internacional. Então aqui nós temos algumas datas, por exemplo, Brasil conta com a Inglaterra para ter a hegemonia, o reconhecimento como nação na Europa. Então a Inglaterra ajuda o Brasil a ser reconhecido como de fato e direito uma nação soberana através da influência da Inglaterra. O primeiro país a reconhecer o Brasil como uma nação foi os Estados Unidos. Consequentemente, depois que os Estados Unidos reconhece o Brasil como nação, vai vir o México e posteriormente a Argentina. Em 1825, por pressão da Inglaterra, Portugal também reconhece o Brasil como nação. Mas para que Portugal reconheça o Brasil como nação, vai ter que Portugal pede para o Brasil uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Eles se achavam que foram prejudicados porque não vão poder mais explorar o Brasil, e para isso eles pedem uma indenização e o Brasil acaba pagando 2 milhões de libras esterlinas para ter o reconhecimento de Portugal e, consequentemente, a libertação de Portugal. Depois a França vai reconhecer o Brasil como nação, porque vai ter algumas vantagens comerciais. E finalmente, em 1826, a última nação a aceitar o Brasil liberto de Portugal foi a própria Inglaterra. Por quê? Que, como vocês lembram, né, quando Dom João VI abre os portos para as nações amigas, o primeiro país que explorou e tirou vantagem disso foi a própria Inglaterra, né? Porque ela teve benefícios da extinção das taxas alfandegárias. E, finalmente, uma das duas exigências para que a Inglaterra reconhecesse o Brasil como nação, além de continuar usufruindo desses benefícios comerciais no Brasil, também foi a extinção do tráfico negreiro, como nós estudamos na aula anterior, né? Duas exigências a Inglaterra fez: continuar explorando os produtos dela aqui no Brasil com taxas pequenas e também a extinção do tráfico negreiro. Aí vamos passar para a fase da primeira Constituição. A primeira Constituição, que foi de 1823, dizia o seguinte, que os estrangeiros não podiam ocupar cargo público. Também essa primeira Constituição queria limitar os poderes do imperador, porque o imperador Dom Pedro I tinha toda aquele poder em suas mãos, centralizador, e aí essa Constituição vai
vai pedir com que não haja esse poder todo limitado na mão dele e que haja uma repartição desse poder. Muito isso influenciado, como na Europa, nós vamos estudar depois, pelas ideias iluministas de Montesquieu, que vai pedir para que os poderes não fiquem centralizados, o poder seja repartido entre executivo, legislativo e judiciário. Essas ideias iluministas vão influenciar o Brasil para que o Brasil também pense que todo o poder não pode ficar centralizado na mão de uma pessoa só. Né? E queria também, essa nova Constituição pedia que houvesse mais autonomia do poder legislativo de criarem leis. E também mais poderes para os proprietários rurais. Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, né? Proprietários rurais, aqueles que tinham grandes pedaços de terra. Terra significa poder, poder significa dinheiro. Só que Dom Pedro I vai dissolver essa Constituinte, vai anular e vai fazer um novo projeto. E aí ele vai lançar esse projeto em 1824. Ele vai pedir que haja, ele vai pedir que várias pessoas se reúnam, façam uma nova Constituição, porque essa Constituição não favorecia ele em nada. E aí, em 1824, em janeiro de 1824, um grupo de políticos vão se reunir para fazer uma nova Constituição para o Brasil, que vai ser aprovada finalmente em 25 de março de 1824. Vamos falar agora de um tema que está no texto sobre a Confederação do Equador. O que foi isso? A Confederação do Equador foi um protesto de estados nordestinos que estavam passando uma crise econômica muito grande, porque o açúcar e depois o algodão vai ter grandes quedas econômicas. E aí, esses nordestinos que tinham pensamentos anti-lusitanos, porque ainda o pensamento de Portugal influenciava a política brasileira, vão se reunir contra essa centralização do poder na mão de Dom Pedro I. Então, estados como Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas vão se reunir para lutar por ideais. Quais são esses ideais? Que não houvesse mais esses ideais lusitanos, que extinguisse o tráfico negreiro de uma forma definitiva e igualdade social. Vamos falar agora um pouco sobre a Guerra da Cisplatina. O que foi essa Guerra da Cisplatina? Foi um conflito armado entre o Brasil e a Argentina pelo território que hoje nós conhecemos como Uruguai, né? Então, a Argentina vai querer anexar esse território à Argentina, e o Brasil vai lutar com isso, para que anexe esse território do Uruguai ao Brasil. Só que aí, nessa disputa, a Inglaterra intervém, por motivo econômico, porque também a Inglaterra explorava os benefícios, principalmente da carne no Uruguai, e ela cria o que nós conhecemos hoje como Uruguai. Nem para o Brasil, nem para a Argentina. A Inglaterra vai dar autonomia para esse território e vai fundar um país, hoje conhecido como Uruguai. Vamos falar um pouquinho sobre a sucessão portuguesa. Tudo isso estava acontecendo nesse interim, consequentemente. Por exemplo, com a morte de Dom João VI em 1826, Dom Pedro é eleito como sucessor, como rei de Portugal. Ele aceita, mas isso vai fazer com que haja um mal-estar aqui no Brasil, que o Brasil tinha medo da reunificação das duas coroas, Brasil, Portugal, e nós voltássemos atrás, né? E aí no Rio de Janeiro vai ter vários protestos para que Dom Pedro cedesse esse trono e ficasse aqui no Brasil. E aí ele acaba renunciando o trono português em prol da sua filha, Dona Maria da Glória, que era a filha dele. Só que ela era uma criança, então precisaria,
para que houvesse legitimidade nesse sistema, deveria haver um regente que regesse o país, Portugal, até que ela atingisse maioridade e pudesse assumir o trono. E aí, Dom Pedro indica seu irmão, Dom Miguel. Só que Dom Miguel tinha pensamentos absolutistas, centralizadores. E aí ele toma o poder dessa coroa ilegalmente, afastando do poder a Dona Maria da Glória, que não era a intenção. Dona Maria da Glória era a rainha e ele somente era um regente, Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro, que ajudava e que dava para ela um subsídio. Só que aí vai ter essa luta entre irmãos Dom Miguel e Dom Pedro. E aí, em 1830, um ano depois que acontece isso, o Dom Pedro I renuncia ao trono brasileiro, ele abdica aqui do trono e assume como rei de Portugal, chamado Dom Pedro IV. Problema dos tratados com a Inglaterra. Nesse inteirinho também estava havendo muitos problemas, porque Dom Pedro I estava tendo dificuldade de continuar com aquele tratado da abertura das nações amigas com a Inglaterra, coisa que foi feita pelo pai dele, Dom João VI, vocês devem se lembrar disso. E aí, em 1826, Brasil cede aos interesses ingleses, faz de novo, favorece a Inglaterra, né? Mas em troca do fim do tráfico negreiro. Em 1828, numa crise nacionalista de Dom Pedro I, ele unifica todas as taxas alfandegárias para todos os países. Então, como você lembra dos países que eu já falei, França, México, Estados Unidos, todos se viam prejudicados porque só a Inglaterra podia negociar no Brasil, e aí, com essa pressão, Dom Pedro I abre essa taxa alfandegária, esse benefício que era só da Inglaterra, para outros países pudessem investir aqui também no Brasil. Vamos falar um pouquinho de economia agora. O que estava sendo produzido no Brasil desta época do primeiro reinado era o açúcar e o algodão. Só que o açúcar, ele estava sofrendo concorrência do açúcar cubano. Tinha ilhas de Cuba que Portugal também explorava, e esse açúcar também estava indo para o mercado internacional e competindo com o açúcar brasileiro. Além do açúcar cubano, nosso açúcar sofre também concorrência do açúcar de beterraba europeu. Na Europa, começaram a fazer testes e produzirem açúcar a partir da beterraba. Então, esse açúcar de beterraba era muito bem visto na Europa. Também o açúcar cubano era muito bem visto na Europa. Com isso, o nosso açúcar começa a perder território, começa a perder economicamente. Fora isso, outra coisa que o Brasil produzia bem e bastante e com qualidade era o algodão. Só que aí o Brasil também vai sofrer concorrência dos Estados Unidos, e aí a nossa balança comercial, nossa exportação começa a cair drasticamente. O que Dom Pedro faz? Emite mais moeda. Quando se emite mais moeda, você tem que entender o seguinte, são mais notas que entram no nosso mercado nacional interno, isso gera o quê? Inflação. E aí o Brasil se vê endividado e ainda pede mais dinheiro à Inglaterra, nós sofremos até hoje com essas dívidas com a Inglaterra. E aí vamos falar um pouquinho do fim do primeiro reinado. Com essas crises, com essas guerras, com esse déficit econômico, Dom Pedro I se vê obrigado a renunciar. Como estava tendo aquele problema da coroa portuguesa, o que ele faz? Ele junta o útil ao agradável. Ele abdica do trono brasileiro, coloca seu filho Pedro de Alcântara em seu lugar e volta para Portugal para assumir o trono como Dom Pedro IV. 8 anos depois de todo esse panorama histórico que aconteceu,
e ele sendo pressionado pelos aristocratas rurais, ele abdica em nome do seu filho Pedro de Alcântara, e aí vai dar o início ao segundo reinado, que nós vamos estudar na aula que vem. Então, recapitulando, nós temos aí um sistema monárquico de governo. Dom Pedro vai se ver pressionado de várias formas, principalmente pela aristocracia rural, e aí ele vai ser obrigado a abdicar do trono, porque por dois motivos, principalmente por essa crise que estava acontecendo no Brasil e pela crise que estava havendo em Portugal. E aí ele se vê dividido, porque afinal de contas ele era brasileiro, mas ele renuncia ir para Portugal para ficar no Brasil como primeiro imperador, mas ele tinha o interesse, depois que Dom João VI faleceu, ele era obrigado a voltar, ele foi obrigado a voltar para Portugal para assumir o trono português. Nesse caso, ele deixa seu filho, que é o Pedro de Alcântara, em seu lugar. E aí esse fato histórico vai dar início ao Segundo Império. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá bom? Um abraço, tudo de bom.